Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Nós iremos do verso 6 até o verso final, até o verso 14. Queridos, eu vou falar hoje, como eu já disse para as crianças, sobre um tema que eu considero extremamente relevante. Quando eu falo eu, me refiro à equipe pastoral, conselho da igreja, que é a questão da reverência no culto. Graças a Deus, nossos cultos têm sido muito abençoados, mas nós cremos que falta um pouco de reverência. Um pouco de reverência. Reverência, preste atenção nisso aqui, porque é o que vai controlar o que eu vou dizer. Reverência é uma atitude de profundo respeito e humildade diante de alguém que merece toda a honra e todo o respeito. No caso, nós nos aproximando desse Deus que é o que Ele é. No culto que nós prestamos a Deus, a reverência se expressa de várias maneiras. Primeiro, quando nós nos aproximamos de Deus com a consciência de quem Deus é. Nós viemos para aqui, não foi para socializar. Nós viemos para aqui para adorar a Deus, servir a Deus. Faremos socialização depois. Mas durante o culto, é o momento de nós falarmos com Deus e Deus conosco. Nós podemos definir culto como sendo um encontro, o encontro de Deus com o seu povo. E nesse encontro, nós precisamos manter um silêncio respeitoso para ouvir a voz de Deus, evitar conversas paralelas e distrações, participar com sobriedade e atenção e demonstrar tanto no coração como no comportamento de que Deus é o centro do culto. Deus é o centro do culto. Nós viemos para cá para nos encontrar com Ele. E esse é o conceito que nós temos do que seja o culto. Reverência, portanto, é reconhecer a grandeza de Deus e nos comportar de maneira digna diante dEle. Infelizmente, temos que dizer isso, durante os nossos cultos, algumas coisas demonstram falta de reverência. Primeiro, tem pessoas que conversam, e às vezes em voz alta. Ficam conversando durante o culto. Já pensou se você estiver conversando com alguém e de repente chega uma terceira pessoa, fica ali ao lado, falando em voz alta, distraindo? É uma falta de consideração. Nós estamos aqui para falar com Deus. E se você começa a falar alto, coisas paralelas, você está falta de respeito com os outros que estão falando com Deus. Então, pessoas às vezes ficam conversando durante o culto. Tem gente que fica jogando no celular, ou acessando as redes sociais, ou ainda trocando mensagens. Eu não tenho nenhum problema que você use o celular durante o culto, se for para ajudar você a entender o que eu estou dizendo. Eu não tenho problema de você usar o ChatGPT para ver se eu estou dizendo a coisa certa, porque antes de você eu já usei. Então já sei o que ele vai dizer. Então eu não tenho problema, mas o problema é quando vocês ficam usando o celular para consultar rede social, ficar trocando mensagem, esse tipo de coisa. Tem pais que não cuidam dos seus filhos e permitem que os meninos dominem o cenário, correndo de um lado para outro, falando, quando existem situações, existem condições para que possam participar, que é o chamado crying room, possam participar do culto enquanto ajudam seus filhos a ficarem mais tranquilos. Pessoas com pensamentos dispersos e, evidentemente, esperando apenas que o culto termine. Então, isso aí é o que é que indica a falta de reverência e consciência da nossa comunidade do que é o culto. O culto é um encontro com Deus, com esse Deus da sarça ardente, esse Deus grandioso. O livro de Malaquias, que eu disse a vocês que vai ser o texto base, ele serve muito bem ao meu propósito de falar a respeito de reverência. Qual é o contexto? É muito importante o contexto. Os israelitas tinham acabado de voltar do cativeiro babilônico. E eles estavam muito desanimados, porque apenas um pequeno número voltou. Estima-se que apenas 50 mil judeus voltaram do cativeiro babilônico. Cerca de 1 milhão foi levado deportado, 50 mil regressaram 70 anos depois. Eles estavam desanimados porque tinham um número pequeno, estavam desanimados porque estavam tendo dificuldades de reconstruir Jerusalém, os muros, o templo e suas próprias casas, por conta da hostilidade dos samaritanos, que era um povo inimigo, que não permitiam que aquilo acontecesse. A situação econômica era difícil, eles estavam debaixo do Império Persa, que taxava os moradores, e eles tinham que pagar altos impostos. Tudo isso se refletia no culto que eles tinham que prestar a Deus. De que maneira? Eles traziam aquilo que sobrava, traziam aquilo que era indigno de Deus, e os próprios sacerdotes responsáveis pelo culto estavam desanimados, enfadados e tratando as coisas de Deus de maneira desprezível. Deus, então, levanta o profeta Malaquias para pregar ao povo e aos sacerdotes em Jerusalém, para que eles se arrependessem da sua atitude e prestassem a Deus o culto do qual Ele é digno. Eles deviam parar de profanar o culto a Deus e se apresentar a Ele de maneira correta.
A palavra de Deus através de Malaquias foi essa: vocês estão profanando o meu culto e desprezando o meu nome. Mas a reação dos sacerdotes foi: como assim? Nós não estamos desprezando o seu nome. Em que é que nós estamos profanando o seu culto? E aí, então, o que nós temos aqui é esse diálogo de Deus com o povo, no capítulo 1, de 6 ao final, o diálogo de Deus com o seu povo, envolvendo princípios muito importantes para o culto. É isso que eu quero expor para vocês e depois fazer algumas aplicações práticas. Então, em primeiro lugar, a queixa de Deus está aí no verso 6. Deus, falando através de Malaquias, se queixava do povo, dizendo o seguinte: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Aqui a analogia é muito pertinente. Todo filho honra seu pai, pelo menos deveria. Respeitar o pai, tratá-lo de maneira justa, de maneira digna. Todo filho faz isso. E todo escravo, aqui a figura é da época, sistema de escravidão, honrava o seu senhor, com respeito, obediência, fazendo o que se mandava. Deus é tanto nosso pai, como nosso Senhor. Então, onde está o respeito para com Deus? Onde está a honra que é devida a Ele? Essa é a pergunta que ele faz aqui. Vocês honram seu pai, vocês honram o patrão de vocês, mas a mim, que sou o Senhor, o grande rei do universo, Senhor de tudo e de todos, vocês não dão a honra que deve ser dada quando vêm se encontrar comigo. Onde está aquilo que me pertence, a minha honra? Diz o Senhor. A resposta dos sacerdotes está aí, da metade do verso 6 em diante. Deus continua dizendo: eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Deus se pergunta ao sacerdote, dizendo: por que vocês não estão honrando e por que vocês estão me desrespeitando? Veja como Deus se apresenta aqui: eu, o Senhor dos exércitos. Só nesse capítulo, Deus se chama de Senhor dos exércitos 8 vezes. É o título que exalta a grandeza de Deus, a sua majestade. Os exércitos aqui é o exército celestial, sol, lua, estrelas, planetas e os anjos. Ele é o Senhor de toda a criação. É o Senhor de tudo que existe. I own you, Deus diz. Eu possuo vocês. Eu sou o Senhor de vocês. Vocês são meus servos e são meus filhos. E vocês estão desprezando aquele momento de culto em que vocês chegam até mim. Estão fazendo isso de maneira inadequada. E aí, o que é pior? A reação do povo foi essa daqui, ó, final do verso 6. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? A resposta é cínica e a resposta é capciosa. Porque os sacerdotes sabiam muito bem como Deus devia ser adorado. A lei de Moisés é muito clara nos detalhes do templo, da arrumação dos móveis e do serviço, o tipo de oferta, que animal deveria ser oferecido, o papel do sacerdote, como ele deveria conduzir tudo. E agora eles vêm com cinismo e de maneira capciosa dizer: como assim? Nós estamos desprezando o teu culto, não estamos honrando o teu nome. Além de fazerem errado, ainda tinham essa atitude de mentira, não é? Eles então faziam esse tipo de pergunta. Deus então, a partir do verso 7, ele, até o final, eu vou apresentar 8 pontos aqui da argumentação de Deus com eles, para dizer que eles estavam profanando o culto, estavam sendo irreverentes durante o culto, e o que é que Deus preferia que tivesse acontecendo. E depois vamos tirar algumas lições para nós. O primeiro ponto que eu quero ver está aí no verso 7. Deus está dando a evidência de que o culto a Ele não estava sendo aceitável. E a primeira evidência é com relação aos pães da proposição. O que era o pão da proposição? Havia uma mesa dentro do santuário, onde todo dia os sacerdotes tinham que colocar 12 pães enfileirados, que representavam as 12 tribos de Israel. O simbolismo é: Deus alimenta seu povo. Esse pão tinha que ser trocado diariamente. O que estava acontecendo? Os sacerdotes não trocavam o pão, estavam desprezando aquilo que Deus disse que era para fazer, e o pão ficava embolorado e ficava imundo. E é isso que Deus está dizendo aqui no verso 7. Vocês oferecem pão imundo sobre meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. É nisso que vocês estão mostrando o desprezo de vocês. Vocês pensam que minha mesa, onde estão os pães, pode ser profanado, pode deixar de ser refrescado, refeito, renovado todo dia como eu mandei? Esse é o problema. É participar do culto
sem adorar a Deus da maneira como ele deseja ser adorado. A primeira evidência estava lá nos pães da proposição. A segunda está nos sacrifícios, a partir do verso 8, olha, verso 8. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Queridos, a lei de Moisés deixava muito claro que o israelita deveria oferecer a Deus o melhor do rebanho. Tinha que ser geralmente um animal de 1 ano, sem defeito, que era para ser sacrificado lá, como oferta pacífica ou holocausto, em gratidão por bênçãos ou para perdão de pecados. Eles sabiam disso. Mas aí, talvez alegando o problema financeiro, a opressão financeira, a dificuldade econômica que Israel estava passando, eles, em vez de trazer o melhor do rebanho, que seria um animal que daria um bom preço para ser vendido, eles traziam um animal de qualidade inferior, um animal cego, um animal aleijado ou até doente. Em outras palavras, o que de qualquer jeito não ia poder tirar algum proveito. Então, o que sobrava e o que não interessava, eles estavam trazendo. E o sacerdote, que era responsável por examinar os animais e dizer isso aqui serve e não serve, eles deixavam passar tudo, aceitavam tudo, como estava acontecendo. Então Deus pergunta, quando vocês oferecem animais assim, isso não está errado? O culto a Deus é regulado pelo que Deus diz. Nós não podemos inventar maneira de cultuar a Deus. E o que estava acontecendo é que aquela maneira de cultuar a Deus estava sendo desprezada pelos israelitas. E Deus estava vendo aquilo ali. Deus se preocupava. Aqui não valia boa intenção. Porque às vezes as pessoas dizem, não, o que vale é a boa intenção, não é? Vim para o culto de boa intenção. Sim, você veio ao culto de boa intenção. Mas para cultuar a Deus existem princípios, existem orientações para que o culto seja agradável a Ele e recebido por Ele. O terceiro ponto está aí ainda no verso 8, quando Deus faz uma comparação aqui. Ele diz assim, final do verso 8. Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão, Senhor dos Exércitos, vai aparecer constantemente aqui. Aqui Deus faz um desafio. Ele diz, sabe esse bodinho que você trouxe, que é manco aqui, e cego de um olho? Pega ele e leva para o governador. Vê se ele vai aceitar. O governador era alguém indicado pelo Império Persa para servir de representante do rei ali na região, ali em Jerusalém, entre os judeus. E era uma pessoa de muita importância, era a autoridade maior. Deus faz um desafio. Pega esse cabrito que você trouxe para mim e leva de presente para ele. Vê se ele vai aceitar. Gente, o nível do presente geralmente expressa o nível da consideração. Nem sempre, né? Mas geralmente é assim. Geralmente é assim. À medida que os israelitas traziam aquilo que era abaixo do padrão que Deus tinha estabelecido, isso mostrava o desprezo, a indiferença para com o culto a Deus. E Deus então faz essa analogia. Pega esse animal, leva para o governador, vê se o governador vai aceitar. Se aceitar, ele vai aceitar, mas vai dizer, né? Tá, obrigado. É assim que vai acontecer. Então, tragam aquilo que eu disse que vocês deveriam trazer. O próximo ponto está aí do verso 9. Deus faz um desafio para o sacerdote. Ele diz assim, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. O teste aqui é o seguinte, o desafio. Tá bom, vocês estão vindo para me cultuar. Vamos fazer um teste, se eu estou aceitando o culto de vocês. Faça um pedido. Peça a Deus alguma coisa e veja se ele vai dar. Ele não vai dar. Por quê? Porque ele não está se agradando de vocês, como está dizendo aqui. Peça, conceda. Peça que Deus conceda a sua graça. Mas será que com tais ofertas Deus vai ser favorável a vocês? Quem sabe o problema que eles estavam passando financeiro já era decorrência de que Deus não os estava abençoando. Exatamente porque eles estavam desprezando o culto a Deus. Não estavam cultuando a Deus da maneira como Deus queria. Então, Malaquias, Deus falando através de Malaquias, faz esse teste. Quer saber se Deus está aceitando o seu culto ou não? Peça a Ele alguma coisa. E veja depois se você vai ter resposta sim ou não. Às vezes o silêncio de Deus está relacionado com o culto que nós prestamos a Ele, que é aquele momento em que nós, como comunidade, chegamos juntos publicamente para professar a nossa fé e declarar nosso amor e nossa lealdade ao Senhor dos Exércitos e ao seu Filho Jesus. Se isso não é feito da maneira certa, pelo que nós estamos lendo aqui, vai ter implicação na sua vida. A maneira como Deus vai responder a você as suas orações. Em seguida, o próximo ponto, do verso 11. No verso 11, Deus diz, vocês não me estão cultuando da maneira que eu mereço, mas um dia
eu vou receber o culto do qual eu sou digno. Veja o verso 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a gente precisa trabalhar um pouquinho a tradução. Os verbos que estão aqui no hebraico estão todos, eles podem ser interpretados de duas maneiras, no presente ou no futuro, uma ação completa ou incompleta, que é assim que a gramática hebraica trata, não é? Não é nem presente e futuro, mas é uma ação completa ou incompleta. O verbo pode ser entendido aqui, esses verbos, de uma forma ou de outra. A nossa tradução preferiu seguir o completo, o presente. Então diz, é grande o meu nome entre as nações, está vendo aí? Está comigo? Verso 11. É grande o meu nome entre as nações, em todos os lugares é queimado incenso e são trazidas ofertas. Então, isso cria um problema, porque isso aqui não é verdade, se for no presente. Desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações? Não era. Só quem conhecia Deus era a nação de Israel. As outras nações estavam em trevas, adoravam ídolos, adoravam outros deuses. Eles não queimavam incenso ao nome de Deus, eles não adoravam a Deus. Então, qual é o problema aqui? O problema é essa tradução. Uma tradução mais exata seria o incompleto, ou futuro, dizendo assim, desde o nascente do sol até o poente, será grande o meu nome entre as nações. Serão trazidas ofertas, será queimado incenso, porque o meu nome é grande. Aí faz todo sentido. Vocês agora, diz Deus aos israelitas, não estão me cultuando como eu devo ser cultuado, mas vai chegar o dia em que meu nome será honrado, trarão ofertas e queimarão incenso ao meu nome, do nascente do sol até o poente. E é uma profecia, isso aqui é uma profecia da chegada dos gentios para o povo de Deus. Por enquanto, no tempo de Malaquias, somente a nação de Israel tinha conhecimento de Deus e adorava a Deus. As nações demais estavam em trevas. Com a vinda do Senhor Jesus e a ordem, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, Deus passa a ser cultuado entre outros povos e não mais entre os judeus, como ele era. Aqui é uma profecia. Deus está dizendo, eu sou digno de honra e de louvor. Vocês não estão me cultuando como deve ser, mas um dia eu vou receber glória, honra, poder e majestade de outros povos que não são vocês. Que coisa, não é? Que advertência à nação de Israel, infelizmente, não foi ouvido. O próximo ponto está aí no verso 12 até o verso 13. A canseira dos sacerdotes. Veja só, verso 12. Mas vocês, mais aí em contraste, né? Deus dizendo, um dia eu vou receber o culto que eu mereço. Mas vocês, agora no presente, estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Aqui Deus repete os argumentos e acrescenta mais uma coisa nova. Primeiro, ele já tinha falado sobre o pão da proposição, verso 12. Vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Mais uma vez, era tarefa dos sacerdotes, na mesa da proposição, oferecer diante de Deus todo dia 12 pãezinhos de cevada, feitos de acordo com a receita que o próprio Deus deu, como um símbolo da renovação diária que Deus nos alimenta, cuida de nós e nos sustenta. Isso era uma tarefa dos sacerdotes. O que estava acontecendo? O sacerdote olhava para aquilo com desprezo. Ele diz, eu não estou vendo qual a importância de fazer isso, qual a necessidade de fazer isso. Né? Deus aceita de qualquer maneira, não é que vale a boa intenção. Não. Deus olhava para aquilo. E Deus queria que o culto fosse feito de acordo com o que ele havia dito. O resultado é, por que eles faziam isso? O desprezo pelas coisas de Deus. Veja agora o próximo ponto aqui, no verso 13. E vocês ainda dizem, que canseira, e torcem o nariz para isso. Não é verdade? Às vezes não é isso que você está sentindo quando está no culto? Que canseira. Quando é que vai terminar? Não? Quando é que vai terminar? Que canseira. E aí, o culto é oferecido de maneira desprezível, não é de coração, não é de sinceridade, o foco está em outras coisas. Quantos casamentos, quantos negócios fechados, quanto venda de carro, compra de carro, resolução de problemas são feitos durante o domingo de manhã quando você está na igreja. Sua cabeça está em tudo, menos no culto a Deus.
menos na presença dele que está aqui, entre nós, pelo Espírito, na pessoa do seu Filho Jesus. Que canseira. E às vezes, confesso, nós pastores temos esse risco. Vocês acham que não acaba virando uma rotina cansativa? Todo domingo, mesma coisa. Pregar, ensinar, dirigir o culto, orientar, aplicar a palavra de Deus. Pastor, especialmente um como eu, que tem 43 anos de pastorado, vocês não imaginam que isso é um risco para que eu diga assim, que canseira, que enfado, que monotonia? Existe esse risco. Todo domingo eu tenho que lutar no meu coração para que eu esteja servindo a Deus e cultuando com vocês com sinceridade e verdade. Cantar de coração, participar das orações, pregar ou ouvir a pregação da palavra de Deus com o coração atento. Que desprezo, que canseira. Torce o nariz para isso, diz o Senhor. Vocês oferecem animais roubados e acham que isso eu vou aceitar? Diz o Senhor dos Exércitos. O último ponto aqui está no verso 14, quando Deus diz o seguinte: maldito o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Aqui Deus termina amaldiçoando o israelita, que tendo um animal sadio no seu rebanho, trazia para Deus um defeituoso. Por que ele fazia isso? Não é porque tinha necessidade, mas o desprezo que ele sentia pelo culto. A maneira displicente com a qual ele cultuava a Deus. E Deus olhava isso, e Deus amaldiçoa. Amaldiçoa, traz uma maldição sobre aqueles que fazem isso aí. Gente, que pensamento solene, que pensamento sóbrio esse aqui nos é. Qual o argumento de Deus para isso? Não é muito pesado? Não, porque olha como ele se apresenta aí no final do verso 14. Ele diz, maldito o enganador. Por quê? Porque eu sou o grande rei. Eu sou o grande rei. Não há ninguém acima de mim. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Vocês são minhas criaturas. O mínimo que vocês deviam ter. Vocês me devem tudo. A própria vida de vocês. O ar que vocês respiram. Eu sou o grande rei. Segundo, eu sou o Senhor dos exércitos. Está seguindo aqui? Ele que está dizendo, final do verso 14. Eu sou o Senhor dos exércitos. Todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Terceiro, o meu nome é terrível entre as nações. As nações ouviram do que eu fiz com vocês, diz o Senhor. Tirei vocês da terra do Egito, fiz sinais, maravilhas e prodígios, abri o mar vermelho, apareci a vocês no alto do monte Sinai, dei a vocês a minha lei, derrotei povos, trouxe vocês para essa terra. Depois de expulsar os cananeus, meu nome é terrível entre as nações. Só vocês não me respeitam. Só vocês não me honram e não me cultuam da forma como eu deveria ser cultuado. Esse é o primeiro capítulo do livro de Malaquias. O restante do capítulo é na mesma pisada. Malaquias foi levantado para advertir o povo e trazer o povo de volta ao verdadeiro culto a Deus. Que lições nós podemos tirar para nós, queridos? Podemos tirar algumas lições preciosas para o culto. Lembrando que o culto na antiga aliança, no tempo de Malaquias, é o mesmo culto hoje que nós prestamos a Deus. É o mesmo Deus. Os princípios são os mesmos. Culto é o encontro com Deus. Na antiga aliança, esse culto acontecia lá no templo, mediante sacrifícios de animais, holocaustos, ofertas pacíficas, queima de incenso, pães da proposição, o ministério do sacerdote, tudo isso apontava para Cristo. Quando Cristo veio, essas coisas foram abolidas. E agora nós cultuamos de maneira mais simples, em espírito e em verdade. Mas o princípio é o mesmo. O rei está aqui. O Senhor dos exércitos está aqui entre nós. Ele cujo nome é terrível e temível está aqui entre nós. O princípio é o mesmo. Nós chegamos aqui todo domingo para nos encontrar com Deus, como povo de Deus, em culto público a Deus. Mas pastor, durante a semana eu também tenho isso aí, verdade, faça seu culto com sua família, se encontre com seus amigos, cultuem a Deus. Mas o dia do Senhor, no dia do Senhor, nós nos reunimos publicamente para declarar ao mundo a nossa fé, para esse encontro público com o nosso Deus. Esse é o primeiro ponto aqui. O segredo das aplicações. Minha primeira aplicação é essa. O segredo, ou a chave, ou o caminho para oferecer a Deus um culto verdadeiro é termos consciência de quem Ele é. Se o seu Deus é um Deus michuruca, pequenininho, você vai cultuá-lo de acordo com isso. Mas se Ele é o Rei, o Senhor dos Exércitos, cujo nome é temível, então você vai se aproximar dEle de outra maneira. Tudo depende de quem é Deus para você, não é verdade? Se Deus é o que é, você vai estar engajado para ouvir a voz dEle, para compreender mais sobre Ele.
Mas se seu Deus é um Deus distante, você não está nem aí. Você não está aí, você não está nem preocupado com isso. É um mero ritual formal. Segunda aplicação, nós mostramos respeito a Deus através de um culto em conformidade com aquilo que Ele determinou. Nós não podemos inventar maneira de cultuar a Deus. Veja como Ele é zeloso do seu culto. Tem outras coisas que Deus, no dia a dia, nos deixa à vontade. O que é que nós vamos vestir, desde que seja decente, a cor da minha blusa, enfim. Deus não vai ligar para isso, mas o culto a Ele, exatamente, é guiado de maneira precisa. Guiado de maneira precisa. Então nós mostramos nosso respeito a Ele, cultuando segundo Ele merece. O outro princípio que eu queria aqui trazer para nós é que, mediante Jesus, nós oferecemos a Deus um culto em espírito e em verdade. Nós não vivemos naquela época de Malaquias, onde era penoso, não há dúvida sobre isso. Mas aqui é prazeroso. Nós servimos a Deus em espírito e em verdade, mediante o Senhor Jesus, que é o sacrifício final, é o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote. Mas certamente ainda, embora haja essa diferença de culto, mas certamente ainda é necessário que nós sirvamos a Deus com reverência, com respeito e com temor, quando nós nos encontramos com Ele. E aplicações práticas agora, eu quero terminar trazendo diretamente para nós, alguns grupos. Primeiro, as crianças. Crianças, eu quero que vocês prestem atenção. Cadê as crianças? Vocês estão aqui para cultuar a Deus. Vocês não vieram para brincar. Agora não. Vocês não vieram para brincar. Mas para vocês aprenderem mais a respeito de Deus. Eu gosto quando, durante o culto, acontece o que me aconteceu no culto passado, no primeiro culto. Quando terminou, chegaram para mim, ó, pastor, notinha, né? Isso aqui desenhou Moisés, a sarça ardente, uma ovelhinha. Faltou só o desenho do pastor pregando aqui. Eu gosto quando... Isso, sabe o que isso significa? Que vocês estão prestando atenção. Tá? Vocês estão prestando atenção. Isso é muito importante. Vocês vieram para cá exatamente para isso aí. Para aprender a palavra de Deus. Segundo, a palavra para os adolescentes. Cadê vocês? Estou vendo vocês. Eu sei que vocês gostam de andar em bando. Né? Vocês estão melhor quando vocês estão em bando. E eu não tenho problema com isso, a não ser quando vocês se reúnem em bando para ficar conversando durante o culto. Não! Não! Também vocês pegam o celular e ficam mexendo no celular durante o culto todo, como eu disse. Se é para acompanhar, eu tenho até uns sites que eu posso dar para vocês, de teologia bíblica, de gramática, de homilética, eu posso dar para vocês. Vocês podem consultar o ChatGPT. Eu já disse que eu já fiz o dever antes de casa, o dever de casa antes. Mas para ficar conversando, ficar vendo rede social, trocando mensagem, não. Não é para fazer isso. E eu espero que nós não façamos mais isso daqui para frente. E também agora uma palavra aos pais. Porque a igreja não pode fazer o papel que é seu. É papel dos pais ensinar. Vocês prometeram isso, lembram? Quando trouxeram seus filhos para cá, para serem batizados ou para professarem a fé, vocês disseram que prometiam que iriam cuidar, ensinar, orar com eles e por eles. É responsabilidade primeira de vocês, cuidar de seus filhos, conter os seus filhos. E se não puder, saia provisoriamente. A gente entende, não tem... Não, vocês viram a quantidade de criança que tem aqui? A gente entende isso. Você sair provisoriamente, tem um lugar aqui onde você pode ficar, já disse, que é a sala do choro, né? Leva para chorar lá. E depois traz para participar, porque queremos que as crianças participem do nosso culto. Então, essa palavra é para os pais. Ensina cedo. Talvez o que é que está faltando é que em casa isso não esteja sendo feito. Não tem um momento em que você se senta com seus filhos e você abre a palavra de Deus e juntos vão estudar a palavra de Deus, orar. Porque começa em casa. E se você faz isso em casa, aqui na igreja, vai ser muito mais fácil, eu tenho certeza disso. E meu último pedido, né, é aos meus colegas diáconos e presbíteros. O quanto for possível, ajudem aquele pai e aquela mãe que já perderam. A criança já tomou conta e o controle, né? Então, eles precisam de ajuda. Pode chegar, né, com jeito, com carinho e dizer, posso auxiliar, posso ajudar? E eu tenho certeza que alguns pais vão agradecer de coração. Tá certo? Qualquer ajuda recebida para que tudo possa correr bem. Amém?